Você já ouviu falar sobre o coral-sol? Salve, salve! Meu nome é Montes Oliveira e é um prazer ter você aqui em nosso canal Conexão MTZ. E hoje vamos falar um pouco sobre o coral-sol. Para esclarecer melhor sobre esse assunto, entrevistamos o cubano com residência no Brasil há mais de 27 anos, José Luiz Pires Doval, que possui uma vasta experiência de pouco mais de 50 anos, onde, além de sua formação em engenharia mecânico-naval, tem especialidade em vistoria de avarias, tanto em navios quanto em suas cargas. Foi mergulhador pela Marinha Cubana, como também mergulhador e inspetor de avarias por uma agência internacional. Atuou também como instrutor de mergulho níveis 1, 2 e 3 estrelas da Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas. Como mergulhador especialista e mergulhador técnico em arqueologia subaquática pela Academia de Ciências de Cuba, organizou a filmagem junto com a National Geographic da escavação de um naufrágio de um galeão espanhol do século XVI, nesta época atuando como chefe de operações da empresa Carisub S.A. Bem, para iniciarmos a falar sobre o coral-sol, perguntamos ao nosso entrevistado o que seria o coral-sol e quando ele apareceu em nosso litoral brasileiro. Ante tudo, gostaria de agradecer a Conexão MTZ pela oportunidade desta divulgação, tanto da situação em específico, como do trabalho em geral. As informações que comentarei foram obtidas principalmente do site do IBAMA, de um artigo sobre descomissionamento no site Mercado Offshore, no site do governo de Pernambuco, no site do projeto Coral-Sol e outros. Quem mergulha e se depara com o coral-sol embaixo da água fica maravilhado com sua beleza. Mas poucos sabem que ele é uma praga que está contaminando o litoral do Brasil e ameaça a biodiversidade das regiões onde se instala. Na realidade, são vários tipos de coral nativos dos oceanos Pacífico e Índico. Hoje, algumas espécies são consideradas cosmopolitas, sendo amplamente distribuídas em águas tropicais do Atlântico, Pacífico e Índico, sendo que duas espécies foram registradas no litoral brasileiro: a Tubastrea coccinea, de cor vermelho alaranjado, e a Tubastrea tagucensis, de cor amarela. O primeiro registro do gênero Tubastrea em geral no Atlântico data de 1943 e o da espécie de coccinea foi documentado em 1951. Aparentemente, os cascos de navios serviram como vetor para a introdução inicial, com consequente aumento da população da coccinea por todo o Caribe. A introdução acidental do coral-sol no Brasil se deu nas décadas de 80 e 90. Duas espécies são encontradas hoje no país: a Tubastrea coccinea e a Tubastrea tagucensis. O gênero foi registrado inicialmente na década de 1980 em plataformas de petróleo na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, mas sem que se iniciassem estudos e registros sistemáticos. O primeiro registro em substrato estável natural num costão rochoso veio a ser reconhecido em 1998 em Arraial do Cabo, também no Rio de Janeiro. Assim, o processo de introdução decorreu num intervalo de tempo de cerca de 20 anos, não se podendo precisar quando exatamente ocorreu. Atualmente, há registros de ambas espécies nas costas sudeste e sul, em costões rochosos naturais e estruturas artificiais, além de algum registro na costa nordeste,
a maioria das vezes associados a plataformas de petróleo. Ele também falou quais são os impactos desse coral para o nosso ecossistema. O coral-sol domina as áreas invadidas, em especial nas paredes verticais do recife onde se encontre. Além disso, a alta capacidade reprodutiva do coral-sol pode acelerar o deslocamento de espécies nativas que possuem uma taxa reprodutiva inferior. Cabe destacar que ambas as espécies são classificadas como invasoras pelo Ministério do Meio Ambiente. A invasão do coral-sol pode acarretar em aspectos negativos no âmbito social e econômico, como a perda da produção de atividades baseadas nos ambientes e nos seus recursos, como a pesca, aquicultura e turismo. O litoral nordestino tem os corais como referência. Ele também nos falou sobre o risco de termos a infestação desse coral-sol na nossa região. Considerando a resposta da pergunta anterior, a resposta é sim. O coral-sol é observado amplamente distribuído na zona costeira brasileira, ocorrendo tanto em ambientes naturais quanto em artificiais, como cais, boias e plataformas de petróleo. Modelos criados pelos investigadores mostram que a possível distribuição futura da coccinéa seria uma expansão contínua desde o limite norte até o limite sul do litoral brasileiro, além da possível ocorrência em algumas ilhas oceânicas e bancos. De fato, a bioinvasão gerada pela propagação rápida do coral-sol lança um desafio e o Pires também nos falou como poderemos controlar essa infestação. Em decorrência do aumento da dispersão do coral-sol na costa brasileira e da preocupação sobre os impactos ambientais atuais e potenciais associados a este processo de invasão, o Ministério do Meio Ambiente elencou o coral-sol, juntamente com o javali e o mexilhão dourado, espécies exóticas invasoras prioritárias para a elaboração e implementação de planos nacionais de prevenção, controle e monitoramento. A meta foi estabelecida pelo governo federal no seu plano plurianual de 2016 a 2019, com o intuito de controlar 3 espécies exóticas invasoras, mitigando o impacto sobre a biodiversidade brasileira. Ele nos falou também sobre a preocupação que a sociedade deve ter caso as entidades e o Estado não deem atenção à propagação desse coral. Aqui a resposta fica algo complicada, pois a informação que chega à sociedade, quando chega, não é de fácil entendimento para o cidadão normal. É da minha opinião que a divulgação deveria ser muito maior até nas entidades relacionadas com os trabalhos vindouros. Especificamente para tratar do coral-sol, o Ministério do Meio Ambiente instituiu o Grupo de Trabalho Coral-Sol, na Portaria 94 de 2016, visando fornecer assessoramento técnico e coordenar a elaboração do plano de controle e monitoramento da bioinvasão do coral-sol. O presente documento tem como objetivo apresentar um diagnóstico sobre a invasão do coral-sol no Brasil. Assim, será abordado um panorama geral sobre a distribuição, biologia e ecologia do coral-sol, impactos da invasão, aspectos sobre o controle e erradicação, principais experiências nacionais e internacionais, legislação
e as iniciativas existentes sobre o assunto em questão no Brasil e no mundo. Por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, conhecida como SEMAS, está recebendo sugestões e propostas para o plano de controle e monitoramento do coral-sol no litoral continental e oceânico de Pernambuco, e também para a minuta do decreto estadual que propõe ações de prevenção, erradicação, controle e monitoramento de espécies exóticas e invasoras. Por ele ser mergulhador técnico em arqueologia subaquática e pela presença do coral-sol no Brasil ter relação com as embarcações e plataformas, perguntamos também como as dragagens devem ser tratadas nas regiões portuárias do Brasil. Isso depende muito da área a ser dragada, pois tem relação direta com a possível afetação aos corais se tiver. O primeiro passo seria determinar por uma equipe de especialistas a presença do coral-sol nessa área a ser trabalhada. Aí, caso desse positivo, se conhecem as consequências de espalhar a contaminação do coral-sol pelas partículas criadas pela dragagem, tendo como base a reprodução desse coral de algo mais de 2 km por ano. Por falar em dragagem, perguntamos a ele sobre o projeto que foi apresentado no Porto do Recife para a manutenção de seus berços devido ao assoreamento natural que ocorre em portos com as mesmas características, onde ele também mencionou já ter um plano inicial de ação preparado de acordo com a sua experiência em operações de mergulho, na aplicação do mesmo sistema para a extração do coral-sol. Olha, esse projeto foi idealizado a inícios de 2019. Sabendo do histórico do Porto do Recife, relacionado com o assoreamento ocasionado pelos rios que desembocam no mesmo, foi que me surgiu a ideia de aplicar as técnicas de escavação utilizadas na arqueologia subaquática, as que aprendi nos 12 anos que fui chefe de operações da empresa Carisup, onde participei da fabricação dos sugadores, conhecidos como airlift, seus testes e posterior uso durante as 5 escavações em que participei. Uma característica desse projeto é que uma draga não pode chegar a menos de 6 ou 8 metros dos berços de atracação, sob o risco de afetar a estrutura dos cais, e a aplicação deste projeto é precisamente a área entre o berço até esses 8 metros de distância, além do seu baixo custo quando comparado à utilização de uma draga. Apresentei o projeto em abril de 2019, inicialmente para o diretor de Meio Ambiente, quem me encaminhou para o responsável pela dragagem no porto. Depois de várias reuniões com o presidente do porto, a diretoria técnica, a gerência de engenharia, empresas de mergulho e etc., em outubro desse mesmo ano me foi comunicado pela diretoria do porto que o meu projeto tinha sido aprovado. Agora estou no aguardo de que seja colocado em prática. O princípio geral desse projeto, mas com algumas modificações ou adaptações específicas, foi o tema final da conversa que tive agora em julho com o gerente de engenharia de Suape, e é o que já também conversei com o coordenador da gerência de meio ambiente, também de Suape, para aplicar este mesmo dispositivo no combate ao coral-sol. Também tenho preparado um plano inicial de ações de acordo com a minha experiência em operações de mergulho. Você quer saber um pouco mais sobre esse projeto de ação contra a propagação do coral-sol? Vamos deixar aqui na tela os contatos do engenheiro naval e mergulhador José Luiz Pires Doval. E-mail
josepires@hotmail.com e telefone de contato que também é o WhatsApp 81DDD 998334156. Ou também pode procurar os canais de contato através da Conexão MTZ. MTZ faz acontecer.